globo e assine já. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte Brasil, começando aqui no Sport TV, terça-feira de clássico, hein, no Campeonato Carioca. Fluminense encara o Vasco e vai com Martinelli, que é um dos destaques do Fluminense, né? Não é tão comum se safar de uma derrota, mas o Martinelli conseguiu, pelo menos com a torcida. Mesmo depois de perder para o Volta Redonda, o volante foi o único tricolor na seleção da rodada do Campeonato Carioca, em votação popular. Eu nem tinha visto ainda essa seleção aí, fico feliz em em poder representar o Fluminense, mas isso não é meu objetivo maior. Ganhar é sempre o objetivo. E nos clássicos contra os outros 3 grandes do Rio, na temporada passada, o Fluminense foi bem. Em 16 jogos foram 7 vitórias, 5 empates e só 4 derrotas. Um aproveitamento de 54,1%. O terceiro melhor do século. Martinelli só disputou 2 desses 16 jogos da temporada passada, 2 vitórias. Nesse Carioca 2021, o Fluminense já venceu um clássico, foi contra o Flamengo, mas ainda sem os titulares, ou seja, sem o volante formado em Xerém. O clássico de hoje contra o Vasco em Volta Redonda será o primeiro dele e, quem sabe, o único confronto entre as duas equipes em toda a temporada. O Flu está na Série A do Brasileiro e o Vasco na B. Com isso, depois de hoje, eles só podem se encontrar numa fase decisiva do estadual ou, eventualmente, num cruzamento da Copa do Brasil. Certo mesmo, só o jogo desta terça-feira. Partida que vai mexer na tabela. Os dois clubes estão precisando. O quinto reforço do Vasco para a temporada já chegou recebendo a camisa 10. Morato, atacante de 28 anos, foi emprestado pelo Bragantino até o fim da temporada, mas ainda não estreia hoje contra o Fluminense. Pelo clube paulista, o Morato foi importante na campanha do título brasileiro da Série B em 2019. Mas na última temporada só marcou 2 gols em 34 jogos. E sabe que vai ter que brigar por uma vaga no ataque do Vasco. No mínimo, o que eu espero é que o nível de competitividade aumente nesse elenco. Então, se todo mundo tá querendo jogar, todo mundo vai ter que suar, né? Então, vamos embora. Nesse Campeonato Carioca, finalizar não tem sido um problema para o Vasco. A média é boa, 16 finalizações por partida. A questão é que o time só marcou 8 gols em 6 jogos. Ou seja, precisa mandar a bola para o gol 12 vezes para acertar uma. E justamente o ataque tem novos problemas. Thales Magno sofreu uma lesão no joelho esquerdo e vai ter que passar por uma artroscopia. E o Vinícius fraturou o nariz no treino de domingo. Além deles, o meio-campo Marquinhos Gabriel sente um incômodo na coxa e vai ser preservado hoje. No clássico dessa noite, o time terá a volta de Léo Matos, Leandro Castan e Andrei, poupados na última rodada. Com apenas uma vitória em 6 partidas no Carioca, a equipe do técnico Marcelo Cabo precisa de um resultado positivo hoje para se aproximar do G4 da competição. Olha, quem até pouco tempo estava no Vasco era o goleiro Fernando Miguel. Agora ele é do Atlético Goianiense. Fernando Miguel está pronto para estrear. Isso deve acontecer nesta quinta-feira contra o Itumbiara. O goleiro de 36 anos jogou as últimas 3 temporadas no Vasco. Está emprestado até o final do ano. Tem a responsabilidade de substituir o Jean e a sombra do Maurício Kozlinski. Não olho para o meu nome, não olho para a história, não olho por onde eu passei, mas eu chego todos os dias aqui pensando em crescer, pensando em desenvolver e pensando em entregar para o clube aquilo que ele necessita, aquilo que ele quer de mim. Já tinha rolado um flerte com o Atlético em treinos do Vasco no CT rubro-negro. Ano passado a gente veio treinar em 2 momentos aqui no Atlético Goianiense e me deixou muito impressionado a estrutura, a excelência com que se fazem as coisas aqui. O gaúcho Fernando Miguel rodou por times menores, principalmente do sul do país, até ganhar oportunidades no Juventude e no Vitória. Mas foi no Vasco, já bem experiente, que ele fez o nome. Tem contrato lá até o final de 2022. A grave crise financeira do clube carioca
e o rebaixamento para a Série B foram determinantes para o empréstimo ao Atlético. E a gente teve a maturidade, o equilíbrio e a lealdade necessária para sim chegar a um denominador comum de entender que o melhor caminho seria dar uma pausa nesse momento nessa história com o clube. Se ele trocou um dos clubes de maior tradição e torcida do país por um menos famoso, trocou também a Série B do Brasileiro pela Série A e espera ajudar o Atlético a continuar subindo. Aquilo que o Atlético fez ano passado também me motivou e me chamou a atenção para que eu viesse para cá esse ano. Então estou muito feliz de estar inserido nesse contexto, de estar inserido nesse momento do clube. Aqui em Minas, o clima é de despedida. O Kaká, que era zagueiro do Cruzeiro, já está com as malas prontas para o Japão, treinando algumas palavras no vocabulário japonês. Falta só saber quando é que ele vai realmente poder viajar. Uma despedida cercada de carinho e muitos abraços. O zagueiro Kaká, cria da base do Cruzeiro, deixou o clube depois de pouco mais de 6 anos. Se você tá saindo pela porta da frente, é porque você deixou algo bom, né, pra trás, né? Além de títulos, ele rendeu aos cofres do clube uma boa grana. Kaká foi negociado com o Tokushima Vortis do Japão por cerca de 10 milhões de reais. Só não sabe ainda quando se apresenta ao novo clube, devido às restrições impostas por causa da pandemia. E enquanto isso, ele vai se preparando. O japonês já tá afiado? Quem me dera! Eu tô aprendendo português primeiro. Vou pegar um dicionáriozinho, um negócio aí, vou começar a estudar a partir de agora. E a comida, Kaká? Sushi, sashimi? As comidas japonesas, tipo, igual tem shopping, né? Sushi, esses negócios estranhos aí, eu não gosto muito, não. Tem alguns jogadores que já passou por lá, falando, não é assim não, lá tem arroz, tem macarrão, tem uns negócios que dá pra comer tranquilo. É, Kaká, é melhor que tenha mesmo, porque se depender de você ir pra cozinha, a gente já sabe no que vai dar. Em 2019, o zagueiro abriu as portas de casa pro Globo Esporte e teve dificuldade até pra fritar um ovo. Ixi, eu acho que eu quebrei errado, hein? Eu acho que caiu casca junto, viu? Pela primeira vez no Globo Esporte, esse aqui é o ovo frito do Kaká. No ano passado, ele também compartilhou com a gente a alegria da notícia da vinda do primeiro filho. Chama Carlos. Nesses anos todos de Cruzeiro, sempre recebeu o GE com muita simpatia lá na toca. Mas olha só quem tá aqui me esperando, ó. Esse cara. Carlos de Menezes Júnior. Kaká. Famoso Kaká. Agora o Kaká vai ser famoso do outro lado do mundo. Mas não sem antes aprender a primeira palavra em japonês aqui no GE. Bora mandar um boa tarde pra gente? Bora. Vamos lá. Olá, boa tarde em japonês é konnichiwa. Konnichiwa, boa esporte. Errou! Boa esporte? Pera aí. Konnichiwa, Globo Esporte. Aí sim! Então, em bom português, boa tarde e boa sorte, Kaká! Também em bom português, boa tarde para todo mundo. Globo Esporte Brasil chegando agora aqui ao Rio Grande do Sul. E nesse início de temporada, a gente se acostumou a ver a gurizada defendendo o Grêmio no gauchão. Mas é melhor se acostumar também com outro perfil de jogador daqui para frente. Ei, você que está aí na lista de contratações do Grêmio, preste atenção. O técnico Renato pode te ligar a qualquer momento. Mas não é Big Brother para colocar ninguém no paredão. É para jogar no Grêmio mesmo. Praticamente 90% dessa lista que foi entregue à diretoria do Grêmio, eu conversei, troquei ideias com eles e todos eles estão muito dispostos e felizes em querer virem para o Grêmio. Com o lateral Rafinha, foi assim. A participação do Renato nesses negócios é fundamental, porque para um jogador, saber que o técnico o quer e que o técnico lhe telefona
explicando a forma como vai usá-lo, por que conta com ele, como ele se encaixaria no projeto, mostra ao jogador que o seu próximo treinador está disposto a contar com ele. Douglas Costa também foi alvo das ligações telefônicas. O atacante é da Juventus, mas está emprestado ao Bayern de Munique. O jogador tem interesse em retornar. Conversei algumas vezes com ele e ele demonstrou esse interesse, como conversei também várias vezes com o Rafael Carioca. Enfim, são jogadores importantíssimos que nós estamos correndo atrás. Essas investidas vão ao encontro do que pensa o treinador quando o assunto é formar um time campeão. Antes da final da Copa do Brasil, ele deixou isso bem claro. Quer ganhar mais títulos? Vamos investir mais. É simples. No futebol é assim. Quer ganhar todas? Quer brigar por tudo? E olha que o Grêmio ganha, briga, hein? Ganha, briga, chega em todas. Quando o Renato pega o telefone para fazer uma ligação, é apenas uma ação na tentativa de montar esse quebra-cabeça que nós vamos chamar aqui de elenco principal do Grêmio. Às vezes, essa montagem parece complexa, mas o clube adotou uma estratégia para encontrar as peças para montar essa fotografia. Renato não abre mão da qualidade de jogadores consagrados. Assim, ele já apostou em Léo Moura, Thiago Neves, Diego Tardelli e Diego Souza. São jogadores que estavam livres no mercado e receberam a chamada telefônica do treinador. O Grêmio não precisou comprar os direitos econômicos de cada um. Eles custaram apenas o salário e um bônus pela contratação, as chamadas luvas. Uns deram certos, outros não. O Grêmio tem demonstrado que faz seus investimentos com muita responsabilidade e cautela. Por tudo isso que construiu nos últimos anos, tem aí uma gordura para investir agora. Agora o Grêmio encontra em Rafinha e Rafael Borré 2 negócios nessa linha adotada pela direção. Rafinha estava sem clube e o colombiano Rafael Borré fica livre na metade do ano. Nessa semana deve assinar um pré-contrato com o tricolor. O mais importante nesses negócios do Grêmio é a qualidade. É um investimento em dólar, em euro, as oportunidades a partir daí colocam o Grêmio em outro nível de negócio. E aí você não pode errar. E nós não estamos nos afastando nenhum milímetro do raciocínio interno, estrutural, político, administrativo, da governança do Grêmio em relação à segurança financeira que temos. Portanto, fiquem ligados. Nós estamos de olho em mais 1 ou 2 jogadores. Isso o presidente prometeu pra gente, e o presidente sempre cumpriu com a palavra dele. O Big Fone do Grêmio pode tocar a qualquer momento. Vamos investir, daí a cobrança pode aparecer. Fala, minha joia! A gente viu aí, né, que Thiago Neves foi um desses jogadores consagrados do Grêmio. Ele tá agora aqui em Pernambuco, brilhando com a camisa do Sport. E o homem tá com o pé esquerdo calibrado. Toda aquela tensão vivida pelo Sport nesse início de temporada ganhou um alívio. E o talento de Thiago Neves ganhou aplausos. O sentimento é de alívio, porque fazia tempo que eu não fazia o gol de bola parada, o Sport também não. E no momento a gente estava precisando, né? O último gol de falta do Sport tinha sido até meio sem querer. Pedro Carmona, há 1 ano e 5 meses. Gol do Sport! Pois acredita que o Thiago Neves estava ainda há mais tempo sem marcar um golzinho em cobrança de falta? E olha que o meia é especialista em bola parada. Mas a última vez que havia marcado um gol assim tinha sido em junho de 2019, há 1 ano e 10 meses. Pelo Cruzeiro, Thiago Neves venceu o xará Thiago Volpe do São Paulo com uma cobrança praticamente igual a deste domingo. Um gol que merece ser visto e revisto por vários ângulos, porque nem se o Aleph jogasse o boné conseguiria salvar o central. Eu sempre treinei bola parada. A partir do momento que eu voltei, foi bem pouco, não deu tempo, procurei mais me preparar fisicamente. Eu acho que no sábado eu bati algumas faltas e estava afiado, uma hora ia sair. Um alívio até para Thiago Neves, que chegou a ser cobrado por torcedores na porta do CT na última semana.
mas ele passou a maioria dos jogos impedido de jogar porque testou positivo para a Covid-19. Eu ficava agoniado, né? Porque eu não podia nem vir no clube, ficava vendo jogos do time e ficava conversando com a galera só pelo nosso grupo de WhatsApp. Então eu não via a hora de poder voltar para ajudar, porque em alguma coisa, pelo menos em algumas palavras, ou pelo menos estando no vestiário, eu sei que eu posso ajudar. Então isso para mim foi a pior parte. O primeiro jogo como titular nesta temporada ajudou no vestiário. Domina top. Vamos dar um ritmozinho aí, pô. Bora fazer um bom jogo pra nós e por nós, como foi no jogo passado. E principalmente em campo. Eu sou muito confiante que as coisas vão acontecer, mas a partir de agora eu vou começar a treinar mais, porque também quero fazer mais gols de falta. Agora ele tem o primeiro clássico com a camisa do Sport. E de volta à condição de titular do Leão, Thiago Neves já provou que quando está em campo, a história pode ser diferente. Globo Esporte Brasil chegando aqui em São Paulo. O Campeonato Paulista está paralisado, mas tem um cara que pensa nisso o dia inteiro. Já imaginou listar todos os jogos do Paulistão desde 1902 lá atrás? Pois é, acredite, o Ivan Gotardo, torcedor do Paulista de Jundiaí, fez isso. Já se foi um ano de pandemia e tem muita gente que só não enlouqueceu ainda mais porque encontrou um hobby. Tem aquele pessoal que começou a fazer pão, crochê, sem contar yoga, meditação e as salas de casa que viraram centros poliesportivos. De todos os hobbies que surgiram na pandemia, garanto que esse é novidade para muita gente. Envolve história, campeonato paulista e muitos, mas muitos números. Quem vai se apresentar agora aqui ao Globo Esporte é um ilustre torcedor do Paulista de Jundiaí e uma missão para lá de diferente. Olá, meu nome é Ivan, tenho 36 anos, sou engenheiro e eu contabilizei todos os jogos da história do Paulistão. Isso mesmo que você ouviu. Todos os jogos do Campeonato Paulista desde 1902. Precisamente, foram no total 22.120 jogos? 210. Então vamos lá. Foram no total 22.210 jogos. Você contou durante 3 ou 4 meses, correto? Isso. Como é que era a sua rotina diária? Na verdade, assim, na pandemia, né, tô em casa já faz um tempo, e aí eu, um pouquinho por dia eu acordava, pegava um campeonato, aí fazia ali, planilhava, demorava mais ou menos 1 hora, 2 horas, dependendo do campeonato, aí parava um pouquinho, fazia de novo, e atualizando, fazia uma média, acho que uns 4 ou 5 campeonatos por dia aí. Você chegou a sonhar com algum desses jogos? Não, sonhar não, mas assim, às vezes eu ia dormir com um monte de número na cabeça, né? O objetivo do Ivan era criar um ranking dos times que mais pontuaram na história do Paulistão até a edição de 2020. A desse ano não conta. Meta cumprida. Quando o trabalho foi divulgado nas redes sociais, a repercussão foi grande. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terminaram nas 4 primeiras posições, respectivamente. Detalhe para a diferença de só 10 pontos entre São Paulo e Santos. A ordem é pela pontuação total, não são vitórias e nem os títulos. Tanto que o Ituano, bicampeão paulista, está na 23ª colocação. E o Guarani, que nunca ganhou o torneio, está em 6º. A tabela conta com 112 times que já jogaram o Paulistão. Alguns não existem mais, outros estão longe da elite há um bom tempo. Mas o ranking recupera o orgulho dessas equipes. Eu tive muito retorno assim, do pessoal do interior falando, nossa, que orgulho. Por exemplo, ver o América em 11º no ranking, né? Não dá pra gente passar aqui no Globo Esporte a tabela inteira. A gente pode deixar na tela alguns segundos. Dá pra tirar uma foto, um print. Vai lá, aproveita. Deu? Beleza, porque agora a gente quer propor um desafio a esse torcedor. Agora, desses 22.210 jogos, eu imagino, Ivan, que você decorou todos os resultados, é claro, né? Por exemplo, Paulistano e Ipiranga no Campeonato Paulista de 1921. Você sabe quanto é que foi o jogo, né? Ah, com certeza. Olhando na planilha, eu vou saber. Não sabe? Morri! O PVC com certeza sabe. Ah, claro que eu lembro! 1921. Não, lembrar não é o caso, mas a gente conhece a história. O Paulistano
vinha tentando retomar a hegemonia em São Paulo, depois de ser tetracampeão e perder o título de 20 para o Palestra Itália, e emendou nos 8 primeiros jogos 45 gols, com 8 goleadas. Então interrompeu essa goleada contra o Corinthians 1-0-0. E o Ipiranga pagou pelo que não fez. Tomou 12-1 no 10º jogo daquele paulistano que terminou campeão, 1 ponto na frente do Palestra. Friedenreich foi artilheiro do campeonato com 33 gols. E digo mais, essa foi a segunda maior goleada da história do Campeonato Paulista. Isso é para mostrar que se um dia a gente juntar a planilha do Ivan com a memória do PVC, dá para criar a maior enciclopédia da história do Paulistão. E põe enciclopédia nisso, hein? Olha, assim como o Paulistão, os campeonatos das categorias de base também estão parados, sem previsão de volta. E os jogadores estão tendo que se virar. Tudo online, claro. Essas imagens chamaram atenção nas redes sociais. Matheus Matias e Hugo Borges, atacantes do Sub-23 do Corinthians, treinando em lugares incomuns. Com o estado de São Paulo na fase mais restritiva do combate à Covid, a equipe decidiu parar com as atividades da base no CT e fazer tudo de forma remota. Pra gente tá sendo passado treino online, né? A gente entra todo dia na parte da manhã. O Renan, que é o nosso preparador físico, ele passa os treinamentos, passa o método que a gente tem que fazer. Assim que acaba a ligação, eu já começo a fazer o trabalho ali por volta de 10 horas. E aí acaba 11 horas, que é difícil de passar de 1 hora de treino. Depois que o Corinthians passa o roteiro do dia, é hora de cada jogador se virar. Todo dia é uma coisa diferente, eles revezam, né? A gente faz um treino tipo na caixa de areia, faz um society também, que é aqui do lado. Força, Matheus! Tudo! Velocidade, nego, velocidade, força, ponta do pé, vai, até o final. Ô, Matheus. Aqui perto de casa tem um campo aqui, e daí às vezes eu procuro ir lá bem cedo pra fazer. Dependendo do trabalho eu faço aqui na rua também. Só que não dá pra mentir não, viu? Eles não gostam nada dos treinos remotos. Muito ruim pra gente, muito ruim. O ânimo não é mesmo, né? A animação de você estar ali vivenciando o clube, de estar treinando, é ruim, cara. Treinar em casa, sozinho. Mesmo que a gente esteja treinando, mas não é a mesma coisa. Daí você vai ficando um pouco para trás. O objetivo das atividades online é manter os jogadores em forma. Até porque é a única coisa que dá para fazer. Nesse momento não tem como pensar em trabalho tático, jogadas, porque cada atleta está treinando por conta. Mas jogador de futebol, você sabe bem como é que é, né? Eles sempre dão um jeitinho de colocar a bola na história, mesmo treinando sozinhos. A bola tem que estar no dia a dia. Senão a gente fica maluco, velho. Não tem como. A gente fica doido em casa. Sem chutar uma bola, não tem como. A pandemia fez novamente o improviso virar regra. E mesmo sem gostar, nossa parte é cumprir. Porque nesse momento o recado tem que ser um só. Pessoal, se cuide da maneira que puder aí, o máximo possível, porque o Covid é muito sério. Daqui a pouquinho a gente segue falando de base. Do Rio de Janeiro, Alex Escobar nos apresenta algumas das joias dos times cariocas. Hoje vamos conhecer o Cauê, do Botafogo. É já, não sai daí. Derrole, atropela, gatas, criadas, viradas. É a Série A no Sport TV. O jogão da rodada que você não perde. Vem aí a nova temporada do TVZ, comandada por ninguém menos que eu. Cheia de convidados especiais, apresentações exclusivas ao vivo e eu me aventurando em vários estilos musicais. Para completar, ainda tem Gominho contando as novidades do mundo da música. TVZ temporada Ferrugem, de segunda a sexta, às 6h30, no Multishow. It's your thing, do what you wanna do. I can tell you, but it's like to. It's your
produto destinado a adultos. Tem mais uma temporada de The Voice Kids chegando no Clube. Vixe, Maria. Brown, minha mãe pediu pra te avisar que te ama. Quer dizer, Brown, tchau, obrigado. E eu também sou rock and roll. Heavy metal. Mas o mais bonito de tudo é você vir pra mim. Bora rever a 4ª temporada de The Voice Kids. De segunda a sexta, 10 da noite. No Clube. A Olimpíada mudou de data, mas os sonhos de medalha continuam. Um deles é o de Ítalo Ferreira. O potiguar vai ao Japão em busca do primeiro ouro olímpico do surf. Experiência não falta. Campeão mundial e brasileiro, quando ele entra na água, é sempre para fazer história. Ela é a competição em que tudo pode acontecer, onde cada momento pode ir do campo para a história. E o Palmeiras comemora, corre, grita! Se achou que já tinha acabado? Que nada! A Copa do Brasil 2021 tá só começando. Fantástico! Martim Benedetto! Olha o gol Pepe! Numa linda... Os melhores jogos, os clássicos nacionais, as viradas, as análises antes, durante e depois de cada partida. Voltou pro Rafael Veiga! E as grandes emoções que só uma competição eliminatória pode te proporcionar. Você vive no Sport TV. Globo Esporte Brasil de volta, e aqui no Ceará tem gente nem um pouco satisfeita com o desempenho do Fortaleza nesse início de temporada. Anderson Moreira tá sob pressão, mas os números não são muito diferentes dos de Rogério Ceni no ano passado, não. O desempenho leonino dentro de campo ainda não agradou, mas os resultados são bem satisfatórios para o começo de uma temporada com várias mudanças. O início de 2021, inclusive, supera o do ano passado. O time de Anderson Moreira conseguiu uma vitória a mais em relação ao de Rogério Ceni. Na comparação, o atual grupo conseguiu um aproveitamento de pouco mais de 70% em 8 jogos disputados, contra 58,3% da equipe de 2020. Em 8 partidas até agora, Anderson escalou 8 equipes diferentes. Tem sido uma rotina bem intensa, com uma média de um jogo a cada 3 dias, hein? O importante é que a gente possa caminhar, nós estamos num processo de evolução, nós estamos num processo de rodar. Eu não repeti a equipe uma vez sequer. Por que não repetiu? Porque nós não temos condição. O jogador está sentindo, ele não é uma máquina, ele não é um ser que você põe ali e ele sempre repete as mesmas coisas, são seres humanos. Com a rotação do grupo, deu para o treinador testar algumas figuras que tinham recebido poucas oportunidades no clube, como é o caso do meia Matheus Vargas e principalmente do jovem atacante Gustavo Coutinho, ele que marcou um dos gols da vitória diante do 4 de julho. Preparado, a gente busca sempre a evolução. Quem vai dizer isso é o nosso treinador, mas eu tenho sempre buscado trabalhar o máximo para conseguir contribuir com a minha equipe, seja com gols, seja com assistência, seja na marcação, seja no que for preciso dentro de campo. É um período de muitas avaliações. A liderança geral da Copa do Nordeste é um bom motivo para Anderson Moreira ficar satisfeito, né? O problema é que ele está bastante incomodado e demonstrou isso na única derrota até aqui na temporada. Não sei se o torcedor imagina que nós vamos ter uma temporada aí de
60, 70 jogos com 60, 70 vitórias. Não sei se eles imaginam, porque eles vão se frustrar, né? Não só comigo, com qualquer outro treinador. Ninguém entrega 100% de aproveitamento numa temporada. Uma temporada longa, cheia de desafios. E os próximos 2 serão muito importantes, pensando na sequência de trabalho do Fortaleza e do próprio técnico da equipe. Seguimos falando de tricolor, mas agora aqui do Paraná. O uruguaio Maxi Rodrigues aceitou o desafio de defender o clube que está na Série C do Brasileirão. Está regularizado e liberado para jogar. Uma contratação que bugou a cabeça do torcedor. Quando o Paraná anunciou a contratação do Maxi Rodrigues, eu achei que era aquele Maxi Rodrigues. Aquele Maxi Rodrigues, argentino do gol em cima do México na Copa de 2006, está jogando ainda no Newell's Old Boys da Argentina. E aí depois eu fui perceber que era aquele outro Maxi Rodrigues. O que veste hoje a camisa do Paraná Clube é o uruguaio, bastante conhecido do futebol brasileiro. Eu tive um sentimento duplo. Primeiro, uma sensação de incredulidade. Por que o Maxi Rodrigues estaria vindo para o Paraná? E a outra de uma alegria por perceber que existem mais de um Maxi Rodrigues no mundo. Então vamos lá entender como o Maxi Rodrigues uruguaio desembarcou por aqui. Primeiro, relembrando a história do meia no futebol brasileiro com a camisa de outro tricolor, o gaúcho. Maxi Rodrigues sempre foi jogador de qualidade, mas nunca foi de regularidade. Como titular, funcionou bem menos do que como reserva. E a gente está falando de bastante tempo atrás. Tem tempo, Saraiva. No Grêmio, o meia chegou em 2013. Teve seus momentos, mas não se firmou como titular. Foi emprestado ao Vasco no ano seguinte e assim seguiu, passando por outros clubes até fora do país. Voltou para o time gaúcho, onde ficou até 2017. Foram 55 jogos e 7 gols com a camisa do Grêmio. Bom, a gente viu que o Maxi Rodrigues já passou muitas vezes pelos aeroportos brasileiros. Agora, desde que o nome dele começou a ser especulado e depois anunciado pelo tricolor, muita gente se perguntou como, depois de tanto tempo, os caminhos do meia uruguaio e do Paraná Clube se cruzaram para que ele viesse parar aqui em Curitiba na temporada? Antes de chegar ao Paraná Clube, Maxi Rodrigues estava jogando no Vila Teresa, time da 2ª divisão do Uruguai. Sumido dos holofotes, o jogador sofreu com muitas lesões na carreira que contribuíram para a irregularidade em campo. Mas, no início dessa temporada, o nome do uruguaio apareceu e se transformou na principal contratação do tricolor da Vila em 2021. Era um jogador que estava com desejo de retornar ao futebol brasileiro e apresentando o projeto do Paraná Clube, com objetivos de retomada, de acesso de divisão e ele enxergando com bons olhos, né, essa porta que foi apresentada a ele e acabou dando tudo certo. O início da história entre Maxi Rodrigues e o Paraná Clube, o torcedor que antes estava confuso, agora conhece. O fim que se espera é que o meia uruguaio ajude o tricolor a carimbar o passaporte para dias melhores por aqui. Olá pessoal, tudo bem? Depois de 15 meses sem disputar uma competição oficial, a seleção japonesa conseguiu um resultado impressionante hoje. Arrasou a Mongólia, 14-0. Destaque para o atacante Osako, do Werder Bremen da Alemanha, que fez 3. O resultado igualou a vitória do Irã sobre o Camboja, as maiores goleadas das eliminatórias asiáticas para o Mundial do Catar. Essa partida foi disputada em circunstâncias especiais. O mando de campo era da Mongólia, mas por causa das restrições de viagem no país, o jogo aconteceu em Chiba, cidade próxima a Tóquio, com portões fechados aos torcedores para que o Japão visitante não tivesse uma vantagem indevida. Mas nem precisou desse apoio, né? Com muita facilidade, os japoneses chegaram à 5ª vitória em 5 jogos no Grupo F, encaminhando a classificação para a próxima fase, mesmo com 3 jogos a disputar ainda. Aqui nas eliminatórias asiáticas são 8 grupos, os vencedores e as 4 equipes de melhor campanha entre as que ficarem em segundo lugar avançam. A Ásia vai ter 4 vagas diretas, uma a ser disputada num mata-mata com seleções da Oceania ou das Américas, haverá um sorteio, e mais o Catar, que é da Ásia, como país sede já está classificado. A gente lembra que a Copa do Mundo do Catar no ano que vem será disputada entre os meses de novembro e dezembro. Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard.
dois dos maiores astros da NBA frente a frente. Antetokounmpo foi escolhido o melhor jogador das 2 últimas temporadas, mas nunca foi campeão. Já o Kawhi tem 2 taças e parece que fica escondido ali na quadra, até que do nada ele aparece. Não é replay não, hein? De novo, Kawhi nem estava na imagem, de repente surgiu para garantir mais 2 pontos. Foram 23 para ele no total. Já Giannis foi melhor. 32 pontos. Cestinha da partida. Mas quem ganhou o jogo, você pergunta? O Kawhi. 129-105 para o Los Angeles Clippers em cima do Milwaukee Bucks. Globo Esporte Brasil de volta aqui ao Rio de Janeiro. Amanhã tem Flamengo e Bangu pelo Carioca e é a hora dos titulares entrarem em campo pelo Flamengo. Ontem o time principal do Flamengo completou 2 semanas de pré-temporada. E chegou o momento dele estrear pelo Campeonato Carioca. Vai ser amanhã contra o Bangu, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Ilharão foi mantido como zagueiro da equipe. Por enquanto, ele deve ter como companheiro na zaga o Gustavo Henrique, porque o Rodrigo Caio ainda está se recuperando de uma lesão na coxa. O Rogério tem colocado o Arão como zagueiro e vai voltar a usá-lo assim nessa posição, porque confia nele. Confia na saída de bola e confia na velocidade. A provável escalação do time é Diego Alves, Isla, aí a zaga com Gustavo e Arão e Felipe Luiz. Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol, o único que já estreou no Carioca no sábado passado, no empate com Boa Vista. Os jogadores que vão jogar amanhã não disputam uma partida desde a conquista do Brasileirão, no dia 25 de fevereiro. Já são 33 dias sem entrar em campo. Num ritmo normal de campeonato, o Flamengo voltar com jogadores ainda tentando recuperar a condição normal de jogo poderia significar risco. Acontece que neste campeonato carioca, em que os perseguidores do Flamengo são Volta Redonda, Portuguesa e Madureira, com todo respeito, o Flamengo vai voltar em ritmo de pré-temporada e a tendência é que siga ganhando pontos e segue sendo favorito. Botafogo tá se arrumando, né? Não tá tão bem quanto o líder Flamengo nesse Carioca, tá em 6º ali na tabela, com 9 pontinhos. O clube tem apostado em jogadores da base e uma dessas joias é o Cauê. E o Cauê, quem vai estrear a série A Base Tá Como? Aqui no Globo Esporte Brasil. Na era dos jogos eletrônicos, é possível viajar no tempo e ter no próprio time craques de outras gerações. Meu jogador no FIFA é até Zidane. Fui lá e montei o Zidane. O francês Zinedine Zidane foi campeão do mundo em 98. Se aposentou dos gramados em 2006, quando o Cauê tinha apenas 2 anos de idade. Hoje o Cauê tem 16 anos e é meio-campo do Botafogo no time Sub-17 e se inspira no ídolo. O que chama a atenção no Zidane é a calma que ele tem para pensar o jogo, a paciência que ele tem, a precisão no passe que ele tem, o domínio dele. Ele é sensacional jogando. O Zidane é outro nível. Cauê veste a camisa 5, o mesmo número que o Zidane usou no Real Madrid da Espanha. É o número da sorte. No videogame, para ficar ao lado do Zidane, o Cauê escolheu 5 atributos para se avaliar de 0 a 100 e se apresentar ao torcedor do Botafogo. Marcação, 89, finalização, 90, força, 87, passe, 85, assim, e habilidade uns 85 também. O Cauê virtual tá aí, pronto para ser controlado pelo Cauê do mundo real, que é destaque capitão do time e considerado uma das joias do clube. Faço um filme, pensando que tudo que eu passei tá valendo a pena. Eu sei que ainda tem muito caminho para percorrer ainda. O sonho de ser jogador de futebol não começou no videogame. Foi quando o Cauê morava em Quissamã, região norte do Rio de Janeiro, em 2013. Lá, ele deu os primeiros chutes e teve o apoio da família. Meu tio Gerson, a gente morava lá no interior do Rio, aí tinha sempre um campinho lá na frente da minha casa. Aí ele sempre me levava de manhã assim, ele ia lá, me acordava, a gente ia jogar bola, ficava até de tarde jogando bola. Eu ia. Ficava na linha e ele ficava agarrando.
Era todo dia eu e ele jogando. Meu tio era atacante, ele sempre queria que eu jogasse lá na frente. O tio Gerson ajudou a construir o sonho do garoto, mas não conseguiu ver aquela ideia se tornando realidade. Foi acidente de moto, ele tava voltando pra casa, aí ele bateu no poste e morreu, tava dormindo até no dia. A partir daquele momento eu percebi que eu queria me tornar jogador de futebol, por ele e pela minha família inteira. Cauê se tornou jogador de futebol e inclusive jogador da seleção. É um dos destaques da seleção brasileira Sub-17. Daí foram uns 4 anos aí de muita alegria, de títulos, de tudo. Cauê assinou contrato com o Botafogo até 2023. A multa rescisória é de 45 milhões de euros, cerca de 290 milhões de reais. Eu queria que ele estivesse vendo tudo que eu conquistei e que eu ainda vou conquistar, se Deus quiser. Queria muito ele aqui comigo. O Cauê fez uma tatuagem com o ano de nascimento do tio falecido em algarismo romano, 1989. Uma alegria por estar representando e conquistando um sonho que é dele. Fala, Matheusão, amanhã tu no Globo Esporte, hein, filho? Vou ficar ligado. Fala, Cauê. Conto com a tua presença, dá pra ver minha história no Mengão, valeu? Grande abraço. Então tá combinado, né? Amanhã a gente mostra a história do Matheusão, joia do Flamengo, 4 horas da tarde, aqui no Globo Esporte Brasil. Até amanhã, bom dia pra você. Tchau.